Boa noite a todos. Mais uma vez, com satisfação que nós recebemos cada pessoa que veio aqui hoje para participar desse estudo sobre a Palavra de Deus, em especial sobre esse personagem tão importante que é o apóstolo Paulo. E também aquelas pessoas que nos assistem através da internet, nós cumprimentamos a todas, onde vocês estiverem, que também seja tão proveitoso para vocês quanto para aqueles que estão aqui. E vamos já começar retomando um pouquinho do nosso estudo da semana passada, aonde, segundo as informações que nós recolhemos, nós, pegando apenas algumas das coisas mais importantes, estamos falando aí de um personagem que viveu provavelmente entre o ano 5 e o ano 67 depois de Cristo. A data de nascimento a gente não tem muita certeza, da morte é mais provável de estar correta, o registro é mais verídico. Ele era judeu, mas ao mesmo tempo romano. Lembrando esse detalhe, ele tinha essa dupla cidadania. Era um fabricante de tendas, então alguém que tinha o seu próprio empreendimento na época. Fariseu, em outras palavras, ele tinha um grau de instrução elevado e pertencia a uma certa categoria de religiosos entre os judeus. E era também perseguidor dos cristãos. Foi nesse momento que nós paramos, retomando aí alguns pontos fundamentais e importantes da vida de Paulo. E hoje nós vamos falar justamente sobre a sua conversão e sobre o início da sua experiência enquanto um cristão. Em outras palavras, a partir do momento em que Paulo tem o seu encontro com Jesus, como o que ele começa a fazer e também os acontecimentos, os fatos que estão relacionados a este encontro. Vamos começar então pelo local da sua conversão. Esse é um assunto sobre o qual não se tem muita dúvida. As afirmações que a Bíblia traz, elas são bem diretas nesse sentido. Então ele se converte perto de Damasco. Ele estava em uma viagem rumo a Damasco, uma cidade que fica a cerca de 200 quilômetros distante de Jerusalém. E uma curiosidade, ela é considerada a cidade mais antiga do mundo, que se tem notícia. Ela é mencionada a partir do tempo de Uz, que era um neto de Noé, e capital da Síria também. Então, uma região onde hoje, infelizmente, nós não temos boas coisas acontecendo, mas um local de grande importância na história da humanidade. E era também um centro comercial da época. Justamente por esse motivo, Paulo se dirigia para lá e ele havia pedido uma autorização ao sumo sacerdote, que provavelmente era o mesmo ainda da época da morte de Jesus, e ele queria essa autorização para que ele pudesse, com essas cartas de autorização, perseguir aqueles judeus que estavam se tornando cristãos. Então ele iria pegar essas pessoas e levá-los presos para Jerusalém a fim de julgá-los. Em outras palavras, a intenção clara de Paulo era a de fazer o que estivesse ao seu alcance para diminuir ou, se possível, acabar com as possibilidades de que aquela nova religião, que na época era chamada de caminho, né, que era o cristianismo, continuasse se propagando. Bom, é justamente nesse trajeto, quando ele já estava se aproximando da cidade de Damasco, que ele relata, de acordo com Atos capítulo 9, só um pequeno detalhe, abrindo um pequeno parênteses aqui. Nós temos basicamente 3 relatos no livro de Atos, onde Paulo fala sobre essa experiência da sua conversão. E é a partir desses 3 relatos que nós trazemos essas informações. Como eu falei na semana passada, uma das grandes dificuldades que a gente tem é de colocar esses relatos em ordem cronológica. Cada fato no seu devido lugar. É mais ou menos como se você estivesse, por exemplo, contando uma história sua para 2 ou 3 pessoas diferentes. Talvez, a cada uma das vezes que você contasse essa história, você poderia acrescentar um detalhe, se lembrar de uma coisa, e na outra não, enfim. Para que você tenha, então, o pano de fundo completo, você precisa juntar os 3
e recolher as informações que você tem em cada um deles. Então, esse trabalho aí de recortar e colar com o texto bíblico que dá a nós a compreensão mais correta. Então, seria em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e depois uma partezinha em Atos capítulo 26. São os 3 momentos onde esse relato acontece. Os slides que eu estou apresentando aqui, eles já vão colocando as coisas mais ou menos na sequência. Mas é lógico que para uma compreensão mais completa, a minha sugestão é que você depois com mais calma leia, né, o relato de Atos 9, o de Atos 22 e 26 e por você mesmo compare também. Assim você consegue entender até melhor do que essa maneira mais rápida que eu estou passando. No capítulo 9, então, ele traz ali a informação, chegava a Damasco e de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Essa é uma das coisas que acontece nesse momento. Por volta do meio-dia, agora o relato de Atos 22. Eu me aproximava de Damasco e uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Vejam só, um relato já inclui qual era o horário em que isso aconteceu. No relato de Atos 9, nós não temos. E aí, na sequência, nós vemos o que aconteceu depois de ver essa luz. Em Atos 9, verso 4, nós lemos ali que ele caiu por terra. No mesmo relato, um pouquinho para frente, no verso 8, está nos dizendo que ele depois se levantou do chão, abriu os olhos e não viu nada. Então aquela luz, aquela impressão que ele teve, ela foi tão intensa que o cegou, pelo menos naquele momento. Atos 22, ele conta exatamente a mesma coisa. No verso 7, ele fala que caiu por terra, e no verso 11, que aquela luz o deixou cego. E é quando a gente lê essa parte que muita gente se decepciona, sabe por quê? As pessoas ficam perguntando, mas onde é que estava o cavalo na história? Porque a gente ouve essa versão, não ouve? Paulo caiu do cavalo e foi daí que ele se converteu. Quem já ouviu isso daqui alguma vez? Às vezes até do púlpito, não é assim? Acho que todo mundo já ouviu essa história. Mas a verdade é que a Bíblia não fala em cavalo nenhum. Então, da onde que se tira isso? É uma inferência. Então, se ele estava viajando a cavalo e ele caiu do cavalo. Agora, a gente não sabe se ele estava viajando a cavalo. Ele poderia estar andando numa mula, ele poderia estar viajando a pé. Semana que vem nós vamos falar sobre as viagens de Paulo. E a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, né? Os meios de transporte que ele utilizava para viajar na época. Mas o fato é que ele caiu. E muitos dos artistas, ao relatarem esse fato, né, é um tema religioso de alta importância, então muitos dos pintores começaram a retratar esta cena, e muitos deles colocavam lá o cavalo. Então a partir daí criou-se, né, essa ideia de que ele teria caído do lombo de algum animal, e a gente não sabe se isso aconteceu ou não. O que a gente sabe é que ele caiu. E por que eu estou enfatizando isso daí, brincando um pouquinho com essa ideia? Porque muitas das crenças que as pessoas têm com relação à Bíblia e com relação a assuntos teológicos, vêm muitas vezes sem base nenhuma. Alguém algum dia falou, a outra pessoa repetiu, alguém gostou da história e saiu contando, e a gente começa a divulgar ideias que nós não sabemos se elas são verdadeiras ou não. Podem até ter sido, mas a gente não sabe. Então, afirmar isso fica no âmbito aí da poesia, fica no âmbito do romance, de contar a história. Quando a gente quer se deter a um estudo, a gente só pode falar o que a Bíblia diz. Não posso dizer nada além do que está ali. Bom, mas muito mais importante do que qual era a maneira que ele estava viajando e da onde ele caiu, muito mais importante do que isso é o encontro que ele teve nesse momento. E ele relata bem qual foi esse encontro. Ele diz ali no capítulo 9, por exemplo, entre os versos 4 e 7, ele traz a ideia de que ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a pergunta dele é: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então só ele teve ali essa visão desta luz de uma maneira mais intensa e ficou cego, porque os outros
continuaram enxergando, não viam a mesma coisa que ele, mas o conduziram. No capítulo 22, ele vai relatar a mesma coisa. Caí por terra e uma voz me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os outros que acompanhavam viam a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Então ele acrescenta também, que as pessoas não estavam nem entendendo aquele diálogo. O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Então aquilo ali é apenas um encontro. Jesus se apresenta para ele. E por que isso é interessante de nós pensarmos? Porque era realmente por causa de Jesus que aquela viagem estava acontecendo. Ele não acreditava na ressurreição de Cristo, ele achava que aquilo era uma mentira, que as pessoas estavam iludidas com aquela ideia, e que ele deveria, no seu zelo, preservar, salvar os seus irmãos judeus desta crença errada. Era comum naquela época falsos messias, pessoas que apareciam e se diziam messias, que acabavam desviando o povo. E ele, então, no seu zelo, queria evitar que isso acontecesse. Por isso ele aparece e vai atrás das pessoas que estavam acreditando naquilo. E agora ele encontra com esse Jesus, o qual ele mesmo dizia que estava morto. Mais do que isso, dizia que era um mentiroso. E que aqueles que estavam acreditando nele estavam enganados. Imagine agora, né, o impacto desse encontro. A confusão que fica na cabeça dele. Porque agora ele encontra pessoalmente com Cristo. Como os outros que conheceram a Jesus diziam que haviam encontrado depois também da sua morte e depois da sua ressurreição. No relato do capítulo 26, tem uma coisa interessante que ele acrescenta. Ele fala aqui mais ou menos a mesma coisa. E ele diz ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali acrescenta-se uma frase ao que Jesus falou para ele. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Não vou entrar nessa frase agora, vou deixá-la para o final. Mas ela é extremamente relevante para nós entendermos este processo da conversão de Paulo. Bom, seguindo então as ordens, né, que ele recebe de Cristo, ele vai para Damasco. É o próximo passo. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, não conseguia ver nada, e o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco. Ele fala a mesma coisa, o mesmo relato se repete. No relato do capítulo 9, Lucas está contando a história. E no relato do capítulo 22, ele mesmo está contando, se defendendo diante dos judeus que o acusam. Já é uma história lá para o final do livro de Atos, já numa parte posterior da sua vida. Então, depois disso, o que acontece? Ele já havia sido instruído, né, que algo aconteceria com ele, era para ele ir para Damasco e esperar. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Deus estava em contato e se revelou para Ananias. Ananias era um cristão que vivia em Damasco, um homem de uma excelente reputação espiritual. E ele recebe de Deus, eu não vou entrar aqui em detalhes dos versos, você pode ler depois no capítulo 9, nos versos 11 até o 16, 10 ao 16 e no 22, do 12 ao 16. Mas existe meio que um diálogo desse Ananias com Deus, com receio de ir. Porque Deus fala para ele: olha, Saulo, aquele lá mesmo que você sabe, está vindo para cá e você vai lá falar com ele. Dá essa ordem para que ele faça isso. E ele fica com receio, porque ele sabe da fama. Ele sabe por que Paulo estava indo para Damasco, para prender cristãos. E agora ele, um cristão, ia de encontro àquele que seria o seu possível algoz. Então era um contrassenso fazer isso. Por isso ele relutou. Mas depois ele aceitou, na medida em que o próprio Deus fala para ele: não, você tem que ir porque Paulo é um vaso escolhido. Eu tenho uma missão para ele e você precisa ir e instruí-lo. Ele aceita e vai ao encontro dele. Antes disso, mais ou menos simultaneamente, na verdade, Deus também já havia se revelado mais uma vez para Paulo. Ele tem ali uma visão, que está relatada no capítulo 9,
viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos nele para que ele voltasse a ver. Então ele já sabia que esse indivíduo ia encontrar com ele. Deus estava atuando dos dois lados da história para que ela tivesse o desfecho que ele esperava. E é isso que nós lemos aqui nos versos 16 e 17 do capítulo 9, do relato de Atos 9. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Mais uma vez aqui a gente tem uma informação importante que eu vou retomar no final, mas aqui está dizendo, primeiro ele se encontra, né, e ele diz agora que ele foi ali para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Primeiro, então, ele recebe o Espírito Santo e depois ele é batizado pelo próprio Ananias. Uma curiosidade desses tempos, né, dos tempos da igreja cristã no seu início. Não existia uma estrutura organizacional como tem hoje. E a gente tem um ou outro relato na Bíblia que nos mostra isso. Como que aconteciam então os batismos? Acontecia quando um cristão encontrava um não cristão, falava de Jesus para essa pessoa, a pessoa aceitava, e se a pessoa aceitava, ela era batizada por quem? Pelo próprio missionário, ali, pelo próprio cristão. Todos os cristãos tinham essa autoridade. Hoje a gente tem uma estrutura organizacional e administrativa que entende que o batismo deve ser reservado aos pastores ou, em alguns casos, anciãos coordenação. Isso não quer dizer que nunca mais vai voltar a ser igual era antes. Particularmente, eu acredito que ainda hoje, em lugares de necessidade e em algum outro contexto da história, onde mais uma vez o evangelho estiver sendo pregado dessa forma, qualquer um de nós poderá também fazer batismos. Né? É um privilégio, uma emoção muito forte, é uma das coisas mais, talvez mais nobres que a gente pode fazer como cristãos, e é o que Ananias estava fazendo. Filipe, um outro dos primeiros cristãos, discípulos de Jesus, também faz um batismo, né, do eunuco etíope, que ele encontra também por um caminho. Então era assim que acontecia. Ninguém fazia série de estudos bíblicos, ninguém recebia ali muitas instruções, não passava em comissão da igreja, era uma coisa mais direta. Aceitou? Acreditou? Então tá bom, vamos batizar. Era assim que acontecia. Uma maneira bem mais prática. Talvez esse seja um dos motivos, né? Porque as pessoas se convertiam e se juntavam mais rapidamente. Tinha menos burocracia na época. Continuando um pouquinho, então a gente vê, depois desse batismo, o que acontece? Depois da sua conversão. O ato de alguém aceitar a Jesus, começar a andar nos seus caminhos, receber o batismo, a gente chama, mas não somente o símbolo que é o batismo. Para quem não conhece, para quem talvez esteja vindo as primeiras vezes, familiarizando com a mensagem do cristianismo e da Bíblia, o batismo ele é um símbolo. E ele significa o quê? O sepultamento nas águas e o renascimento. Então a pessoa ela é batizada, ela sai das águas, e ao sair é como se ela agora estivesse em um novo momento da sua vida. Um momento a partir do qual ela aceitou a Jesus como seu Salvador. O que significa aceitar a Jesus como seu Salvador? Significa, em primeiro lugar, acreditar que Ele existiu e que Ele ressuscitou. Em segundo lugar, acreditar que Ele é Deus. E em terceiro lugar, acreditar que Ele, através da sua morte numa cruz, pode oferecer a cada um o perdão dos pecados e a salvação. Basicamente é isso. Quem se batiza está dizendo isso através de um símbolo. E geralmente o batismo é o símbolo máximo da conversão, de que a pessoa agora mudou o momento da sua vida. Mas ao mesmo tempo, depois que isso aconteceu, o que nós lemos na Bíblia? Quais são os próximos eventos da vida de Paulo? Então nós lemos que ele ainda, vejam só, todos estão ali na sequência do capítulo 9 do livro de Atos. Ele começa a pregar nas sinagogas. Curioso, não é? Porque ele pediu cartas para ir nas sinagogas de Damasco e chegar ali como alguém que tinha autorização dos líderes judeus de Jerusalém para prender os cristãos.
Só que quando ele chega lá, o que ele começa a fazer? A discutir com os líderes religiosos e a dizer que Jesus é o Messias. Então ele começa a fazer o oposto daquilo que ele havia se proposto num primeiro momento. As pessoas ficam como? Perplexas, por quê? Elas esperavam alguém que ia vir para ajudar a resolver a confusão teológica de se acreditar que Jesus era o Messias. E ao invés de ajudar a resolver, o que ele estava fazendo? Piorando a situação, trazendo mais dúvidas, convencendo as pessoas do contrário. Logo, como era a maneira comum, parece através da qual as pessoas resolviam as coisas naquela época, né? O que queriam fazer com ele? Matá-lo. Mataram a Jesus, mataram Estevão, tantos outros, né? Então vamos matá-lo também. Afinal de contas, aquelas palavras eram consideradas também uma blasfêmia. Então essa pessoa merecia a sentença de morte, vamos dizer assim. E tem uma história curiosa que acaba acontecendo, ele foge da cidade de Damasco em um cesto, através de uma janela. Uma curiosidade, no relato ali de Atos conta um pouquinho mais de detalhes. E quem visita a cidade até hoje, existe lá a janela, segundo a tradição, que foi aquela aonde ele foi descido por um cesto. Embora muitos arqueólogos duvidem de que seja realmente. Mas como é uma janela daquela época, ajuda a entender como era o lugar. Basicamente, essa é a informação que a gente tem mais concreta. Saindo de Damasco, para onde ele vai, então? Algumas pessoas acham que ele foi direto para Jerusalém, porque o relato do livro de Atos, se você ler apenas em Atos, dá essa impressão. Mas, mais uma vez, a gente vai tendo que pegar diferentes partes da Bíblia e montando, né, esse quebra-cabeças que é a cronologia do livro de Atos. E aí o que diz ali? Que ele tampouco subia a Jerusalém, ele mesmo está dizendo, na carta dele aos Gálatas, capítulo 1, versos 17 e 18. Tampouco subia a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Então ele foi para a Arábia e depois voltou para Damasco, ainda antes de ir para Jerusalém. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Por que conhecer Pedro? Porque ele era o principal dos líderes nessa época. Detalhe, né? A gente quando está lendo um pouquinho os comentários bíblicos, encontra algumas posições diferentes. Então tem alguns comentaristas, historiadores da Bíblia que defendem a ideia de que ele passou os 3 anos numa região mais desértica da Arábia, e alguns defendem a ideia de que talvez ele tenha voltado antes. Enfim, a gente tem essa divisão. Mas o que prevalece, basicamente, é a ideia de que ele tenha ficado 3 anos afastado mesmo na Arábia. Até por conta do fato de que ele também estava sendo ameaçado de morte em Damasco. Enfim, aonde ele ia, ele estava levantando esta perseguição contra ele. Por fim, ele vai para Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Por que será, né? As histórias que se contavam a respeito dele não eram das melhores. E às vezes demora para uma pessoa mudar o conceito que as pessoas têm a respeito dela, ainda que ela se converta. Algumas pessoas se convertem, aceitam a Jesus, mudam sua vida, elas sabem que mudaram a sua vida, mas elas acham que as pessoas têm que todas as pessoas têm que acreditar nisso imediatamente. Só que não é assim que a coisa acontece na prática. Algumas pessoas demoram um pouco mais, elas querem ver primeiro os efeitos dessa mudança, para depois acreditar. Assim foi com ele. Então, Barnabé o levou aos apóstolos. Aparece aí um outro personagem agora que vem a se tornar um dos melhores amigos de Paulo, Barnabé. E ele, que era também um líder cristão respeitado pelos discípulos, faz essa ponte. Leva Paulo até os discípulos, os seguidores de Jesus que estavam em Jerusalém, e lhes contou como no caminho ele havia visto o Senhor e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé se torna, vamos dizer assim, uma espécie de tutor e ao mesmo tempo amigo de Paulo nessa nova jornada dele enquanto um cristão. Ele vai para Jerusalém, fica um pouquinho lá e depois ele volta mais uma vez para Tarso,
agora a sua cidade natal. Assim Saulo ficou com eles e andava em liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente. Mas, mais uma vez, o que aconteceu, né? Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. Então, aonde ele ia, ele começava a defender o evangelho e logo as pessoas começavam a persegui-lo. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele também era tão itinerante assim. Não necessariamente que ele não queria se fixar em algum lugar, mas ele também não conseguia ficar. Lógico, por trás disso, as viagens missionárias muitas vezes eram planejadas, mas algumas coisas que aconteciam durante essas viagens, elas eram fruto de uma fuga. Tinha que ir para outro lugar porque não podia mais permanecer aonde estava. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar, então mais uma vez ele conta essa história, né? Caí em êxtase e vi que o Senhor me dizia: depressa sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Mais uma vez ele também além dos irmãos ali, dos discípulos orientarem e se preocuparem e acharem que ele deveria sair, ele também tem essa revelação de Deus de que não seria bom ele permanecer lá. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo quando o encontrou. Barnabé foi atrás dele depois e o levou para Antioquia. E aí entra essa cidade que vem a se tornar um grande centro de divulgação do evangelho, já no primeiro século, que era uma cidade que já ficava a 450 quilômetros ao norte de Jerusalém. Vejam como a mensagem vai se espalhando, né? Cada vez para mais longe, a pregação do evangelho vai alcançando fronteiras mais vastas. E lá o que acontece? Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então eles se juntaram, fizeram ali uma dupla missionária, vamos dizer assim. É por isso que em muitas igrejas, até hoje, inclusive adventista, os cristãos gostam de trabalhar em duplas, né? Essa ideia de dupla missionária nasce no cristianismo primitivo. E um detalhe, né? Quando fala que eles se reuniram com a igreja, não era um templo como esse, o lugar onde eles se reuniam. A igreja era a casa ou as casas das pessoas cristãs da época. Quando está falando em igreja ali, não está falando de um local específico, mas num grupo de pessoas que eram os cristãos daquela época. E lá eles ensinavam essas pessoas. Antioquia é uma cidade importante porque é lá que surge também o nome cristão pela primeira vez. E lá estava Paulo e Barnabé recebendo esse nome, recebendo esse apelido, entre aspas, que num primeiro momento era pejorativo. O seguidor de Cristo. Então ele é o cristão. Era uma maneira de ironizá-los, mas acaba se tornando um nome pelo qual nós nos identificamos até hoje, todo aquele que segue a Cristo. Resumidamente, então, esta é a trajetória de Paulo no momento da sua conversão. O que a gente tira a partir daí? Eu quero agora me deter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Quais são as reflexões que a gente pode entender a partir dessas experiências, dessas primeiras experiências, tanto a de conversão quanto as primeiras experiências missionárias de pregação do apóstolo Paulo? Então vamos ver algumas das coisas. Primeiro, que há uma relação entre as suas experiências passadas e o que Deus planejava para o seu futuro. Ele tinha uma dupla nacionalidade. Por que isso é importante? Era importante na época. Porque enquanto um cidadão romano, ele tinha certos direitos por todo o Império Romano. E isso dava a ele mais autonomia em suas viagens. Um outro detalhe, ele tinha uma bagagem cultural de alguém que viveu em um local de cultura greco-romana, a cidade de Tarso, um centro intelectual da época, e ele possuía, ao mesmo tempo, toda a formação teológica da época e religiosa dos judeus. Não somente dos judeus mais zelosos, os fariseus. Então ele tinha essa dupla formação, que também fazia dele uma pessoa que tinha capacidade de
conversar, de discutir, de argumentar com os diferentes grupos da época. Você encontra o apóstolo Paulo em alguns momentos argumentando com os judeus em Jerusalém, líderes judeus em Jerusalém, e você também o encontra discutindo com os filósofos gregos em Atenas. Vejam só, né, a amplitude da capacidade do conhecimento que ele tinha. Você o encontra pregando para os governantes da época e pregando para as pessoas simples. Isso porque a sua formação, a sua bagagem cultural, as suas experiências permitiram a ele que conseguisse fazer isso. Paulo também tinha uma experiência profissional, ele tinha uma profissão que dava autonomia a ele. Em qualquer lugar que ele ia, ele podia então se juntar com as pessoas do lugar, ou ele mesmo começar a produzir as suas tendas. Por que isso era importante? Porque não era em todos os lugares que os missionários tinham patrocínio. Eles não conseguiam receber os recursos sempre, que vinham dos diferentes lugares, daqueles cristãos mais abastados da época. Então, muitas vezes ele tinha que trabalhar. Mais do que isso, era uma forma também dele se integrar na sociedade. E um outro detalhe relacionado a essa sua educação, que o tornava uma pessoa com uma capacidade de escrever, de articular ideias e de ensinar acima da média na época. Então, boa parte do que Paulo fez foi através de cartas. É importante lembrar que grande maioria das pessoas na época não tinha essa facilidade com a linguagem escrita, né? Muitos eram analfabetos, mas ele era alguém que tinha uma alta instrução literária também. Então vejam só, por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes é difícil para nós entendermos como as nossas experiências de vida, o lugar onde eu nasci, as pessoas com as quais eu convivi, a educação que eu tive, como elas podem ser importantes para coisas que eu sequer imagino que um dia eu vou fazer na minha vida. Isso vale tanto para a vida profissional, por exemplo, como vale também para a nossa vida espiritual, para as nossas atividades missionárias. E muitas vezes você só vai entender lá na frente, num momento tardio da sua vida, porque é que em dado momento você foi lá e fez um curso não sei do que você nunca usou para nada. Ou que você foi lá e morou naquele lugar e aprendeu aquele idioma que aparentemente não era uma coisa tão útil assim, naquela época. Mas em um outro momento você percebe. Então vejam só, a nossa visão ela é muito limitada. A gente sempre está olhando o agora, né? E quando a gente procura olhar experiências de pessoas que tiveram a sua vida como um todo, se torna mais fácil entender que às vezes algumas coisas que perderam o sentido ou que a gente não vê muito o porquê, em um outro momento da vida podem ser importantes, podem ser canalizadas para que eu tenha uma vida mais eficaz em diferentes aspectos. Acho que essa é uma das lições bem práticas que a gente tira comparando essa vida de Paulo antes e depois da conversão. Outras lições que a gente tira são lições diretamente espirituais, principalmente sobre o tema conversão. Poucas histórias da Bíblia são mais apropriadas para a gente entender o que é a conversão religiosa do que a história de Paulo. E algumas das coisas que a gente tira dali. Primeiro, conversão sempre envolve tomada de consciência, o que na linguagem teológica a gente chama de arrependimento. O que é o arrependimento? É você parar, pensar, olhar para as coisas que você tem feito na sua vida e dizer assim, olha, não é isso, está errado, não é esse o caminho. Isso que eu estou fazendo, a maneira como eu estou agindo, não está me acrescentando nada, não está me aproximando de Deus, não está me levando na direção que eu quero ir. Isto é a tomada de consciência, que a gente pode comparar com o arrependimento, porque a partir desse momento eu quero mudar. Eu não quero mais continuar assim. Falando em termos aí mais emocionais e psicológicos, essa tomada de consciência ela é essencial para qualquer mudança da vida. Enquanto você não para pensar e não conclui que você precisa mudar alguma coisa, em outras palavras, você não toma consciência disso, você não muda nunca. As coisas permanecem sempre como elas estão. O termo que se usa, né, muitas vezes na psicologia é o famoso insight. Você tem aquele cair da ficha, né?
percebi, era isso. É isso que eu preciso mudar, é isso que está errado. Esse é o primeiro passo. Conversão religiosa envolve sempre uma tomada de consciência de quem eu sou, como é o mundo ao meu redor e o que Deus quer para mim. Esse é o primeiro ponto. E é isso que aconteceu com ele ali, na hora em que ele estava se encontrando com Jesus. Ele toma consciência. Ah, então Jesus é esse. Jesus não está morto. Jesus não era um mentiroso, como eu achava. Ele realmente está vivo e ele é o Salvador. O próximo passo, a partir dessa tomada de consciência, é uma mudança. E entram dois fatores bem interessantes que também são diretamente ligados à nossa natureza psicológica e emocional. E que na vida de Paulo, posteriormente, vai se ilustrar de uma forma muito clara em vários momentos. A conversão altera a nossa personalidade e a nossa identidade. Identidade significa quem eu sou, como eu me vejo, quem eu acho que eu sou, como as pessoas me enxergam. Então, a minha identidade ela é alterada. Por exemplo, Paulo ele era visto como perseguidor e agora ele passa a ser visto como o quê? Pregador do Evangelho. Uma mudança radical de identidade. Quando eu me converto, não tem como, a minha identidade vai mudar. Sabe por quê? Eu não vou mais fazer as mesmas coisas que eu fazia, muitas delas. Eu não vou mais pensar da maneira que eu pensava, em alguns casos. Eu não vou mais reagir às situações da vida da mesma forma que eu reagia. Logo, as pessoas vão me enxergar de uma forma diferente e eu mesmo não vou mais me reconhecer em alguns momentos. Muda a minha identidade. Agora eu passo a ser uma pessoa diferente, uma outra pessoa, embora eu continue sendo eu mesmo. Você continua sendo quem você era, mas agora com características diferentes. E uma coisa impressionante, que é essa mudança de personalidade. Porque se existe uma coisa difícil de alguém mudar, são traços de personalidade. E eu estou falando aqui como um profissional da área da saúde mental nesse momento. Muitas vezes as pessoas buscam isso com um psiquiatra, com um psicólogo. Olha, tem uma coisa que eu não aguento mais ser desse jeito. Eu preciso mudar isso. E às vezes a gente trabalha, a pessoa se dedica e é um processo longo. E às vezes os resultados nem são aqueles que a pessoa gostaria. E às vezes quando a pessoa acha que já foi, ela vai lá e está fazendo a mesma coisa de novo. Aqueles traços são muito fortes. São traços que vêm de uma herança genética, muitas vezes. São traços que vêm do nosso contato, da nossa educação, do nosso contato com o meio, as coisas que a gente aprendeu a vida inteira, o país que a gente nasceu, a família de onde nós viemos. Tudo isso vai nos formando. E mudar essas coisas é muito difícil, embora seja possível. Agora, o que a conversão religiosa faz? E onde está o milagre disso? Porque ela muda algumas coisas assim. Da noite para o dia. Do dia para a noite. Converteu-se, mudou. Aquele traço de personalidade, aquela coisa que era tão forte. Isso quer dizer que tudo vai mudar imediatamente? Não. Não quer dizer isso. Mas algumas coisas mudam. E outras acabam se tornando um processo no qual você tem agora um aliado a mais, que é esta força de vontade espiritual para te ajudar no processo de mudança. Os recursos espirituais da oração, da comunhão com Deus, da comunhão com as pessoas, um grupo de apoio, né? Um local onde você vai, uma igreja onde você vai adquirir instrução, e tudo isso vai potencializando a sua capacidade de mudança. E isso sem falar no fator principal, que é o quê? A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo transformando. Então vejam só, algumas vezes as pessoas perguntam, né? Olha, se converter, ir à igreja, é a mesma coisa que, sei lá, eu fazer uma terapia, em termos de mudança? Não é a mesma coisa. A gente está falando de coisas diferentes, inclusive com propósitos diferentes. A finalidade da religião, ela é diferente da finalidade de um processo de autoconhecimento psicológico e emocional. Agora, em alguns casos, elas podem produzir efeitos parecidos. Isso é um fato. E se isso pode ser usado para o bem da pessoa,
melhor ainda, e daqueles que estão ao seu redor. Esse é um outro detalhe interessante. Então, conversão sempre vai envolver uma mudança de perspectiva, uma mudança em quem nós somos e naquilo, mais ainda, no que nós queremos nos tornar. Um outro detalhe, a conversão sempre envolve a provisão dos recursos e dos meios que são necessários para que esse processo se dê por completo. Então, por exemplo, Paulo estava lá, chegando em Damasco, cego. Havia caído por terra, enfim, aquele encontro com Jesus. Como ele ia chegar até Damasco, que é o que foi dito que ele tinha que fazer? Com a ajuda das pessoas, e as pessoas estavam lá. Mais do que isso, como ele iria em Damasco saber o que ele tinha que fazer? A provisão estava lá, olha, vai para lá porque as pessoas vão, Ananias vai te procurar e ele vai dizer o que você tem que fazer. Continuando a própria história de Paulo, e depois que eu me converti, que agora eu comecei a pregar, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Vem Barnabé e se torna então essa ponte, esse indivíduo que vai fazer com que ele seja aceito entre os cristãos e o ajudar na missão que ele tem de pregação. Percebem então, como diz a frase que está aí no slide, Deus está sempre preparando o próximo passo. Conversão envolve isso. Você tomar consciência, tomar a decisão de mudança, Deus começa esse processo de mudança em você e Deus vai providenciando. Ele vai aplanando o caminho, vai mostrando o caminho que você tem que seguir a partir deste primeiro momento. E assim você vai crescendo, vai caminhando nesta jornada. Conversão sempre envolve também ganhar algumas coisas, mas ao mesmo tempo perder ou renunciar a outras. Esse também é um fato. Então Paulo ganhou muita coisa. Ele ganhou ali uma nova comunidade de fé, ele ganhou ali um novo sentido para a sua vida, ele ganhou ali a oportunidade de ajudar na pregação, ele ganhou muita coisa, novos amigos, mas ele também perdeu muita coisa. Ele perde ali o seu status, ele perde ali a sua segurança, ele perde ali muito da sua saúde. Uma escolha, uma decisão. Aceitar andar nos caminhos de Deus sempre envolve isso. Mas eu digo mais, não é apenas quando a pessoa se converte e ela aceita andar nos caminhos de Deus que isso acontece. Quando ela também não aceita, ela também ganha algumas coisas e perde outras. É por isso que algumas pessoas usam a argumentação de ver o que é melhor para mim, aonde que eu vou ganhar mais. Não num sentido econômico da coisa, mas no sentido de pensar no que é mais importante para a minha vida. Será que é eu viver a minha vida com Deus, abrir mão de algumas coisas que talvez no momento sejam importantes para mim, mas que não vão me acrescentar nada? Ou será que é melhor eu perder algumas coisas no momento para que eu possa ganhar muito mais ao lado de Deus? Sempre a gente acaba se deparando com isso. O próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos cristãos filipenses, no capítulo 3, verso 7, ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ele está falando sobre isso. E a conversão sempre é um processo. E talvez esse seja o aspecto mais importante que eu gostaria de ressaltar. Conversão não é um momento isolado na vida da pessoa. Ela sempre é um processo. E alguém pode falar, bom, mas no caso dele não foi. No caso dele aconteceu ali na hora. É por isso que eu disse que aquele texto que está ali, aquele complemento que está em Atos 26, verso 14, é tão importante para complementar o relato. Porque lá está dizendo o quê? Dura coisa, né? Ele encontra-se com Jesus, Jesus fala, olha, eu sou Jesus a quem tu persegue, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Esse era um provérbio comum na época. E o que queria dizer isso, né? O aguilhão era uma espécie de um pedaço de pau, uma vara, que tinha um instrumento pontiagudo de metal na sua ponta, com o qual se cutucava o boi, caso ele começasse a sair do caminho,
caso ele começasse a agir de uma maneira contrária ao que o seu condutor queria, no trabalho, no transporte, seja lá onde for. Então, usava-se um aguilhão para corrigir. Seria mais ou menos, fazendo uma analogia com o português contemporâneo, o equivalente à expressão dar socos em ponta de faca. É você propositalmente estar ali se colocando contra algo que vai te ferir. Mais ou menos essa ideia do ditado na época. Quem recalcitrava contra o aguilhão era alguém que estava ali de propósito se desviando e se ferindo por causa disso. Bom, e quais seriam esses aguilhões na vida de Paulo? Muito provavelmente as dúvidas que ele já tinha. Porque ele, aparentemente, alguns relatos dão a noção de que ele estava muito convicto, que ele tinha muita certeza, mas ele estava indo contra o quê? Quais eram esses aguilhões? Ele conta, por exemplo, o próprio Paulo, que ele testemunhou a morte de Estevão. Ontem nós ouvimos sobre isso aqui no culto, né? E foi bem descrito como foi aquele processo, né? E eu acho que qualquer pessoa que assistiu o martírio de Estevão naquela hora realmente foi levado a pensar. O primeiro mártir do cristianismo, né? Estevão apedrejado. Paulo estava lá, segurando as vestes daqueles que o apedrejavam. E eu não tenho a menor dúvida que ao ver aquilo, ele ficou com uma ponta de dúvida. Será que este homem não está morrendo injustamente? Será que este homem realmente não está fazendo aquilo que é o plano de Deus para a sua vida? Ao mesmo tempo, a gente sabe que Paulo era muito instruído. Ele era muito instruído na literatura, nos textos sagrados dos judeus, no Antigo Testamento. E, posteriormente, ele usa vários desses textos para argumentar a favor do fato de que Jesus era o Messias. Paulo era um fariseu, ele acreditava na ressurreição. Acreditava que os mortos poderiam ressuscitar. Então, esse verso aqui especificamente nos dá a entender, né, esta luta de Paulo, esse recalcitrar dele, de que ele não era tão convicto assim. Que existia ali alguma coisa que ele estava lutando contra, ainda que ele fosse um perseguidor. O que, à luz da psicologia, também é bem interessante de se entender. Muitas vezes, algumas das coisas que mais incomodam uma pessoa, algumas das coisas que mais a pessoa vai lá e critica e que aponta e vê como um problema, tem a ver com uma fraqueza sua. É uma maneira, perseguir, apontar o erro do outro, às vezes é uma maneira da pessoa tentar corrigir a si mesma, porque ela tem aquela luta. E Paulo fazia isso com o cristianismo. Então vejam só, não era a ideia de seguir a Jesus, não era uma coisa que apareceu simplesmente naquele momento, mas era algo que provavelmente ele já tinha cogitado em algum momento da sua vida. Não foi uma conversão repentina. A conversão, ela é um processo. Ela acontece de diferentes maneiras na vida de cada uma das pessoas. Não existe uma regra, não existe uma única maneira da conversão acontecer. A conversão de Paulo não é um modelo, não é um padrão que nós devemos achar que é igual para todos. Ela é a conversão dele, ponto. Nada mais do que isso. A gente tira lições da conversão dele, mas nós não podemos alimentar a expectativa de que converter-se necessariamente vai ser daquela forma. Vai ter ali uma luz aparecendo, Deus falando com você, um momento marcante, emocional. Muitos cristãos que desde pequenos, né, aprendem o Evangelho, se questionam, será que eu sou convertido? Porque eu nunca vi nada, nunca ouvi uma voz, nunca tive um sonho, nunca vi uma luz. Será que eu me converti de verdade? Porque eu comecei a seguir Jesus, porque eu aprendi isso desde pequeno. E comecei a seguir, e continuei seguindo, um dia eu me batizei. Mas você nunca tem esse ponto marcante na sua vida. E está tudo certo também. A conversão não precisa deste marco. Em alguns casos ele acontece, em outros não. E mesmo quando esse marco acontece, ele também já é fruto de algumas outras experiências pelas quais você já passou na sua vida. Então olha só, ele mesmo, né,
No começo, o que acontece? Ele está lá em Damasco, se converte, começa a discutir com todo mundo, começa a querer argumentar e mostrar que os judeus estavam errados, é perseguido, quase é morto, tem que fugir. Posteriormente, ele muda a sua estratégia. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 9:19. Porque, embora seja livre, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para com os judeus. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, eu não preciso ficar ali batendo de frente com as pessoas. Ele não precisava se envergonhar de que ele também era um judeu. Então ele começa a pregar de outra forma. É um processo, ele vai aprendendo. E mais do que isso, né? Vejam só, ele passou um tempo ali na Arábia, depois mais muito tempo viajando. E nas suas experiências ele vai se moldando como um cristão. Um outro detalhe interessante que nos mostra como a conversão é um processo é o que ele diz ali em Romanos capítulo 7. Ele escreveu a carta de Romanos entre 15 a 20 anos depois da sua conversão. Vejam só quanto tempo já como cristão. E tem uma parte ali, eu coloquei só um verso entre os capítulos 7 e 8, onde ele fala, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Tem uma parte que ele fala ali, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Alguém que já era convertido há quase 20 anos, alguém que já havia recebido o Espírito Santo há quase 20 anos está dizendo isso. E tem gente na igreja que se cobra, porque fala assim, eu não consigo, né? Faz tanto tempo e eu ainda tenho coisas para mudar. E vai continuar tendo, pelo resto da vida. Porque a obra da conversão ela é uma obra que dura a partir do momento em que Deus começa a fazer o convite para você, até o momento em que Ele completar a obra dele. Seja no momento que o Senhor Jesus Cristo voltar a esse mundo, ou no momento em que você descansar, morrer e posteriormente ressuscitar na vinda de Cristo. É ali que acaba. Então sempre existe algo para mudarmos. E concluindo, eu quero colocar só alguns mitos que as pessoas divulgam e espalham, assim como o mito de que Paulo caiu do cavalo, alguns outros mitos da sua conversão. Então, sobre conversão, ou melhor, primeiro, é aquela pessoa que fala assim, eu me converti. Está errado ali o português, é converti. Eu me converti em tal e tal época. Tudo bem, ninguém fala isso com má intenção, mas é uma forma como a gente percebe. Sabe por quê? Ninguém se converte. A obra da conversão é uma obra de Deus no ser humano, não é o que você faz por você mesmo. E quando eu estou falando, eu me converti, às vezes a ideia que passa essa mensagem é de que a obra é minha. E não, é Deus que faz em você. Então o que nós podemos dizer é assim, eu fui convertido, porque Deus mudou o meu caminho. A minha parte é em aceitar isso e passar a viver de acordo com isso. Mas a obra sempre é de Deus, em favor do ser humano. Outro mito sobre a conversão é a gente achar que a gente converte os outros. Isso é pior ainda. Porque eu que converti tal pessoa. Eu ganhei tal pessoa para Jesus. Tudo bem, as pessoas falam isso com boa intenção, né? Mas por trás dessa frase existe um erro teológico muito grande. Ninguém converte ninguém. Ninguém ganha outra pessoa para Deus. Quem faz tudo é o Espírito Santo. E Ele permite que nós sejamos instrumentos do seu trabalho. Aí é diferente. Então a gente pode falar, eu fui um colaborador do Espírito Santo. Eu fui um instrumento através do qual... E no caso de Paulo, quais foram esses instrumentos? Quem converteu Paulo, tirando o Espírito Santo? Podemos dizer ali os seus pais, que já deram uma educação religiosa para ele. Podemos falar de Gamaliel, que foi o grande mestre que ele teve. Podemos falar de Ananias, de Barnabé, de cada pessoa que ele conheceu na sua trajetória, de Estevão. Não podemos dizer que todos eles converteram Paulo? Sempre é assim, é um processo de Deus usando várias pessoas. E é importante isso para tirar um pouco o peso da gente. Tem pessoas que falam assim, olha, o meu marido, a minha esposa, o meu amigo, o meu filho, o meu pai, eu estou há tantos anos convivendo com essa pessoa e não consegui convertê-lo ainda. E nem vai conseguir, pode ficar tranquilo. Né? A obra não é sua, a obra é de Deus. Através de uma escolha da pessoa. Se a pessoa aceitar, Deus vai fazer a obra. Então a gente não precisa carregar esse fardo. A gente precisa carregar o privilégio de sermos os colaboradores de Deus.
Outro mito é de que sempre é uma experiência pontual e marcante, já falei sobre isso, nem sempre, às vezes é um processo, às vezes é uma leitura que você faz, uma música que você ouve, uma conversa com alguém, e o outro mito é de que a mudança é imediata, e que agora você se converteu, você se transforma numa pessoa perfeita aos olhos de Deus. Mais uma vez, né, o próprio Paulo, 20 anos depois da sua conversão, estava ali na sua luta ainda, falando, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço. Então esses são alguns erros que a gente comete e que talvez entender que a coisa não é assim, alivia um pouco até a seguinte dúvida que algumas pessoas falam, será que eu sou convertido? Por quê? Porque ela não teve nenhuma experiência sobrenatural na sua vida. Ela ainda tem defeitos. Ela acha que não é convertida. Pode ficar tranquilo que se você acredita em Jesus e aceitou o plano dele para a sua vida, você já é convertido. E a obra que ele vai fazer na sua vida é a longo prazo. E esse é um privilégio também, de termos a nossa vida moldada por ele. Que Deus nos abençoe. Essa é a mensagem de hoje, essa é a segunda parte do estudo. Semana que vem nós vamos continuar com as viagens de Paulo. Vamos resumir tudo num estudo só, vai ser meio corrido, mas vamos ter um pouco então da ideia de como foi a sua vida enquanto um missionário, os lugares que ele foi e algumas das suas principais mensagens.